Olha só, pessoal, a gente vai trazer agora a primeira informação do nosso papo. Vamos abrir esse papo antagonista desta quinta-feira, trazendo a informação sobre o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, que foi hoje à Polícia Federal. A gente vai rodar, inclusive, agora algumas imagens aí para vocês da movimentação em frente à sede da Polícia Federal durante a tarde de hoje, quando o Mauro Cid chegava num carro que era escoltado, então, pela polícia, né? E ele chegava à sede da Polícia Federal para prestar esse depoimento. Foi um depoimento muito rápido, muito curto, de 40 minutos aproximadamente, e que Mauro Cid ficou em silêncio, né? Ele chegou por volta das 2h20 da tarde, escoltado então pela Polícia do Exército, e o militar que está preso desde o dia 3 de maio, no âmbito dessa Operação Venire, que apura a questão da falsificação nos cartões de vacinação, né, ficou então Mauro Cid em silêncio. E esse silêncio de Mauro Cid, pessoal, preocupa muito o entorno do presidente Jair Bolsonaro. Era esperado por aliados ali da família Bolsonaro que Cid assumisse a iniciativa de fraudar os cartões de vacinação do SUS. Mas isso não aconteceu, né? Como a gente viu, a Vanessa Lipelt trouxe essa apuração lá no nosso site. Ela conversou com uma fonte da Polícia Federal que confirmou que a opção de manter-se em silêncio pode ser um indício, sim, de um acordo, ou seja, de uma possível delação premiada de Mauro Cid. É claro, a gente vai acompanhar todos os desdobramentos dessa situação. Fato é que, depois desse depoimento do Mauro Cid, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve com o filho dele, Flávio Bolsonaro, lá no Senado. A gente também vai trazer esse assunto. Mas, antes disso, vamos chegar para cá, Wilson Lima, Carlos Graeb também, para a gente fazer uma análise sobre esse silêncio de Mauro Cid no depoimento de hoje. Wilson, boa noite, Graeb também, sejam muito bem-vindos. Quero começar com você, Graeb, te ouvindo sobre 40 minutos de depoimento, silêncio total de Mauro Cid, e uma preocupação grande do entorno de Bolsonaro ali com esse silêncio, né? Porque o que se esperava ali da família Bolsonaro, do entorno também aliados de Bolsonaro, era que Mauro Cid assumisse a responsabilidade dessa fraude nos cartões. Isso não aconteceu no depoimento. Grebe, boa noite, bem-vindo. Comecei feliz comigo mesmo, lembrei de ativar o som, não comecei a falar com... Boa noite dos campeões. Tudo bem, Kenzo? Tudo bem, Wilson? Oi, pessoal do chat. Olha só, eu não sei se esse silêncio pode ser interpretado como sinal de uma eventual delação premiada. O silêncio pode querer dizer simplesmente eu não vou falar porque eu acho que se eu falar eu me incrimino. Pode querer dizer o contrário disso também. Normalmente, o réu que fica em silêncio faz isso porque, como diriam aqueles filmes, né, de antigamente, qualquer palavra pode ser usada contra você no tribunal. O cara fica em silêncio para evitar que uma declaração, que um lapso, que qualquer coisa acabe comprovando a culpa dele, né? Então, não necessariamente isso significa que ele vá entregar o Bolsonaro. Ele pode estar tentando simplesmente se proteger. Então, eu acho que é necessário aguardar. Ainda não sabemos se o Cid vai matar no peito, dizer que foi tudo culpa dele, que todas as iniciativas partiram dele mesmo. E não sabemos se ele vai tentar associar o ex-presidente Bolsonaro de alguma maneira a toda a tramóia lá, toda a falsificação dos cartões. Que houve a falsificação, isso não tem dúvida. Quem vai responder por ela, eu acho que ainda não temos, eu pelo menos não consigo enxergar os elementos para dizer qual vai ser a extensão aí da punição, da eventual punição. Wilson, quero te ouvir sobre o depoimento de Mauro Cid, que não teve depoimento, na verdade, né? Assim, ele esteve presente, mas não falou nada que foi perguntado para ele ali nesse depoimento. Qual a sua avaliação, Wilson, sobre isso, sobre esse fato de hoje?
Basicamente o Cid foi lá conversar com o pessoal da Polícia Federal, tomar um cafezinho, entregar cartão de visita, essas coisas. Boa noite para você, Kenzo, boa noite para o Greb, boa noite para o chat, boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui em mais um Papo Antagonista. Gente, o depoimento, imaginava-se que o Cid pudesse falar alguma coisa, contribuir para alguma coisa, mas o Cid permaneceu calado. E eu te confesso que eu quero aproveitar essa história do Cid até para fazer quase uma meia-culpa para o Greb, porque eu lembro muito bem do comentário, acho que foi na terça, Greb, me corrija se eu estiver equivocado, que a gente até deu uma discordada, né? Eu falei, olha, acho que o Cid fica numa situação um pouco mais delicada, é possível que ele abra um pouco mais a boca, e você, Greb, disse, não, isso eu acho que ele deve ter ficado quieto, porque o Bolsonaro fez uma sinalização que me parece, no depoimento, que era uma sinalização para o Cid. De fato, Greg, você estava certo, realmente. Eu acho que aquele movimento que o Bolsonaro fez no final do depoimento de tirar um pouco a responsabilidade do Cid pode ter surtido efeito. Fala-se de uma possibilidade de delação premiada, né? Isso justificaria o fato do Cid ficar calado no depoimento de hoje. É uma possibilidade? Não acho que seja uma possibilidade grande, sinceramente não acho. Eu acho que é uma possibilidade, eu acho que é uma carta na manga que o Cid vai ter ali para utilizá-la num segundo momento. E como o Cid já está enrolado, eu acho que qualquer coisa que ele fosse falar nesse momento poderia comprometê-lo ainda mais. Então, assim, do ponto de vista técnico, faz até sentido o Cid ficar calado nesse momento, né, para que ele espere que apareçam outras coisas e aí, no segundo momento, ele possa, enfim, falar um pouco mais e dar uma contribuição um pouco maior para a investigação. Mas eu acho que, assim, delação premiada, eu sinceramente eu acho que vamos ter que esperar um pouco, né? Vamos ter que esperar um pouco, porque se falou muito de delação premiada, por exemplo, do Anderson Torres, não houve. Se falou muito de delação premiada do Queiroz, não houve. E se existe algo, e se existe um valor, e aí a gente precisa colocar isso na balança, se existe um valor que é tangível a qualquer militar, que é inerente, melhor dizendo, a cada militar, é a fidelidade e a honra. Para a gente parece estranho, né? Para nós que somos civis, né? Parece muito estranho essa fidelidade canina, né, que esse núcleo militar tem em relação ao Jair Bolsonaro. Mas para o militarismo é quase um crime de honra você delatar alguém. Então a gente tem que esperar um pouco. O cerco em relação ao Cid precisa ser um pouco mais fechado para que de fato ele tenha para que de fato ele faça uma delação premiada. E hoje o Bolsonaro foi conversar com o Flávio Bolsonaro. Né? No primeiro momento se falou que os dois estavam conversando sobre o depoimento do Cid, né? Mas agora, já até peguei uma informação rapidinho aqui, trazer para vocês. Nesse momento, deixa eu até ler aqui, porque acabei de ter informação aqui, ó. Pronto, acabei de ter a confirmação aqui na informação. Mas o Flávio foi conversar com o Jair Bolsonaro para discutir a candidatura do Flávio à Prefeitura do Rio de Janeiro. O Flávio ele quer ser candidato a prefeito do Rio, né? E essa primeira conversa, essa primeira reunião dos dois, do Flávio com o Jair, teve também esse objetivo de caráter um pouco mais político. Lógico que eles falaram do depoimento do Cid, não vou dizer que não, mas a pauta principal foi uma conversa dos dois sobre a conjuntura das eleições de 2024 para o Rio de Janeiro. Né? O Jair já dizendo que é melhor que o Flávio fique fora dessa e de fato, trabalhe para o Senado, porque a ideia é que o Rio de Janeiro tenha um outro candidato que não seja o Flávio Bolsonaro. É claro, né, Wilson? As fontes vocalizam muito isso, de que o assunto não era esse ali dentro nessa reunião com Flávio Bolsonaro, mas justamente hoje, né, no dia que Mauro Cid presta depoimento na Polícia Federal, fica em silêncio, Bolsonaro vai até o gabinete de Flávio Bolsonaro ali, uma hora, no momento em que Mauro Cid sai da Polícia Federal, né, passa uma hora de reunião, inclusive estavam presentes ali, tem apuração também, Wilson, nessa reunião estavam presentes a ex-ministra de Bolsonaro, Tereza Cristina, né, também estava presente, e o Jorge Seife também estava ali presente nesse encontro no gabinete de Flávio Bolsonaro. E ele saiu, inclusive, focalizando isso, né? Não, e falou que cada um segue a sua vida. Quando foi questionado, tentou desconversar essa questão do depoimento de Mauro Cid, disse que cada um segue sua vida, e mudou logo o assunto ali, foi questionado pelos jornalistas sobre esse ponto, e falou também sobre
outros assuntos. A gente vai rodar um trecho da entrevista, inclusive, que Jair Bolsonaro prestou na saída ali do Senado, depois de sair do gabinete do filho dele, Flávio Bolsonaro. Vamos ver? Olha, eu vim visitar meu filho, não foi o senador, foi meu filho, né? E essas questões são em segredo de justiça. Eu já prestei o meu depoimento anteontem. Tá? Vocês tomaram conhecimento porque alguém vazou. É isso, 8 de janeiro. No 8 de janeiro eu repudiei as ações. Ninguém podia admitir o que aconteceu, realmente uma agressão às instituições democráticas. Né? E é isso, né? É história. E a gente procura, né, paz, né? Porque os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Está votando aqui o arcabouço fiscal, não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação. O PL é um partido grande na Câmara, são 99 parlamentares. A gente não vai fazer uma reação, né, uma oposição radical, não é isso, é ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos como agiu no passado, nós queremos colaborar para que o Brasil aí não fracasse, não afunde. Né? Repito, eleições 22, paz na virada. Temos conversado com o partido para a gente ver se a nossa melhor estratégia para o ano que vem, prefeitos e vereadores pelo Brasil todo. 26 só se discute depois de 24. Trazer para a normalidade, sem rancor. Inclusive, depois ali Bolsonaro saiu, os jornalistas acompanharam, ele falou sobre outros assuntos ainda também. Ainda voltando a falar sobre Mauro Cid, pessoal, a gente vai trazer um destaque para vocês agora, porque o general Thomas Paiva, que é comandante do Exército Brasileiro, participou ontem de uma audiência na Câmara dos Deputados e ele foi acompanhado do ministro da Defesa também, né? O comandante do Exército, o general Thomas Paiva, disse que a prisão do tenente-coronel Mauro Cid aconteceu dentro da legalidade. Vamos ver. A questão da prisão do tenente-coronel Cid, só para dar para fazer uma retificação na questão, né? Primeiro, não é o que está previsto. Não existe só... O que diz o Estatuto dos Militares é que um militar, um oficial da ativa, não pode ser preso por autoridade policial, a não ser que seja em flagrante. Não foi o caso. Foi uma autoridade, a autoridade policial executou uma ordem judicial. Então, a ordem judicial, eu tenho prisões preventivas nas Forças Armadas, não só no Exército, inúmeras. Mais de 50, 60, 70. Então, isso não foi o caso. Estava acompanhado por um oficial do Exército, do Batalhão de Polícia do Exército, estava acompanhado, foi custodiado, está cumprindo, como está prevista a lei, a sua medida cautelar dentro do estabelecimento militar, como está previsto a lei. Então, nada foi feito sem o cumprimento das prerrogativas e das leis, conforme está previsto. Nós não vamos nos furtar a esse entendimento. Então, hoje, isso que está sendo feito dentro da lei, e o Exército Brasileiro, ele não comenta decisão da Justiça. Como o ministro falou, a gente cumpre a decisão da Justiça, e a decisão da Justiça, até para não prejudicar a defesa das pessoas. Não tem só um, eu tenho 3 hoje militares que estão presos em estabelecimento militar, cumprindo prisão, e o comando do Exército está cumprindo a lei, conforme está previsto na Constituição brasileira. Graeb, posso começar contigo? Quero te ouvir sobre esse ponto agora de Mauro Cid aí, inclusive o comandante do Exército falando sobre essa questão da legalidade mesmo, de que tudo aconteceu de acordo com o que estava previsto ali em lei, com todo respeito à prisão de Mauro Cid, da forma como ela aconteceu de fato pelos agentes da Polícia Federal, né, Graeb? É uma declaração bem importante do ministro, né? Ele, enfim, põe as coisas nos seus devidos termos. Não teve nada de ilegal na prisão do militar coronel Cid, né? Muita gente fala, mas como assim? Não tinha que ser justiça militar? Justiça militar é reservada para quando os militares cometem uma infração prevista, né? Que constitua um crime que é julgado pela justiça militar. Não foi o caso aí. Ninguém está discutindo de alguma coisa que o Cid tenha feito como militar.
e infringindo as regras militares. A gente está falando de uma coisa que ele fez como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, certo? Então, não deveria ser julgado pela justiça militar mesmo. E daí, como explica, né, o general, todos os ritos foram respeitados. Tinha militar acompanhando na hora da prisão, certo? Ele não foi preso em flagrante, mas ele foi preso por causa de uma ordem da justiça. Está tudo nos conformes. É uma fala de quem quer que o país, de fato, volte à normalidade, de quem não quer botar mais lenha na fogueira do desentendimento entre o poder civil e o poder militar. Aproveito até para falar que a declaração do Bolsonaro, hoje à tarde, também dá esses sinais, né? É a fala de quem não quer mais alimentar a fogueira do conflito. A página das eleições foi virada, estamos aqui, o PL vai votar como quiser, aquelas manifestações do 8 de janeiro foram uma afronta às instituições democráticas. Tudo muito bom, tudo muito bem, só que, me desculpe, tarde demais. Tarde demais. Eu diria que é a declaração pública de repúdio mais contundente que o Bolsonaro fez até hoje, só que nós estamos em meados de maio. Isso poderia ter vindo muito antes. Se tivesse vindo com essa clareza antes do 8 de janeiro, teria sido melhor ainda, porque as páginas das eleições de 2022 já estavam viradas, olha, mesmo em 8 de janeiro já estavam viradas há algum tempo. Então, é bem-vinda a declaração, não estou dizendo que é mal, que enfim, não serve para nada, serve. Qualquer coisa que se diga hoje em dia, no sentido de normalização do país, é boa, mas veio tarde no caso do Bolsonaro. E agora eu espero também que o Lula vire a página das eleições de 2022. Todo mundo precisa virar a página das eleições de 2022. Chega, né? Todo mundo, perdão, deixa eu reformular minha frase. Todo mundo, menos a justiça. A justiça precisa levar até o fim as suas investigações. E a CPI do 8 de janeiro, se de fato for instalada no começo do ano que vem, da semana que vem, como estão dizendo que talvez seja, faça o seu trabalho também. Mas esses protagonistas, né? Bolsonaro, que, enfim, perdeu as eleições, Lula, que tem um governo para tocar, certo? Militares, que tem que cuidar de assuntos de militares e não de assuntos da democracia. Que todos eles virem de fato essa página. Vamos para a próxima, gente. Wilson, e qual a sua avaliação sobre essa questão do próprio Mauro Cid mesmo ali, o comandante do Exército, falando isso, né, colocando esses pontos ali, mostrando que essa prisão aconteceu dentro de toda a legalidade. Como é que você vê essa fala? Importante, né, esse registro aí, inclusive, do comandante Thomas Paiva. É importante, Kenzo, Graeb, nosso colega do chat, na RCP, Célia, Carlos, Maria, Paulinha, RCP, Cássia, Tata Macedo, Jane. Por que eu estou falando o nome de todo mundo aqui do chat? Porque meu comentário ele vai ser muito breve. O que o Paiva disse, o que o comandante do Exército disse, é o óbvio ululante. Sabe? Eu não consigo mais. É inacreditável que no Brasil hoje, em pleno maio de 2023, eu seja obrigado a bater palma por óbvio ululante. Me irrita esse tipo de coisa, porque você precisa... Nós passamos 4 anos em que, na ânsia de desfazer algumas coisas óbvias, ou na ânsia de ir contra uma corrente de pensamento, nós viramos o barco de tal forma que a gente começou a acreditar em qualquer tipo de teoria da conspiração, de teoria descabida. E agora você precisa... E agora eu me vejo, Kenzo, obrigado a bater palma para o óbvio.
sabe? Olhar para o céu e falar assim, meu Deus, o céu é azul, nossa, a terra é redonda. Vacina faz bem para a saúde. Você tem ideia da maluquice que é isso? Eu ter que... Você me perguntar, o que você acha do comentário do cara? Óbvio! O cara falou óbvio. O comandante do exército falou óbvio. O militar precisa cuidar da... Precisa cuidar de forças armadas. Precisa cuidar da preservação da preservação do território, da guarda do território. Polícia Federal tem que investigar. Juiz tem que julgar com base nos autos. Deputado federal tem que legislar. Presidente da República tem que, enfim, tem que exercer a função do poder executivo. Sabe? Será que é tão difícil a gente ter que falar o óbvio? Difícil, Kenzo. Mas, enfim, parabéns ao comandante geral. Pelo menos ele foi óbvio, né? Assim, e acho que estamos voltando ao óbvio, o que é o básico, né? Posso falar uma coisa? Claro. Cada vez que a gente põe a imagem do Cid na tela, eu fico esperando uma delação premiada de quem fez aquele pega-rapaz nele. Isso é uma delação que precisa ser feita no Brasil, cara. E precisa apontar quem é o chefe da quadrilha.